Oi, gente, boa noite. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês aqui para esse bate-papo. De fato, é um bate-papo e o meu desejo é compartilhar o que eu venho estudando durante essa quarentena do LinkedIn. Como Verônica falou, eu escolhi essa rede social para me aprofundar um pouco mais através de um curso de uma pessoa que me inspira muito, que é o Cristiano Santos, eu tinha feito um curso com ele em 2013 sobre redes sociais e ele já era um grande fã e trabalhador, digamos assim, dessa rede social. E ele tem um curso chamado LinkedIn na Prática, que ele só acontecia presencialmente. Ele nunca vinha para Recife, porque eu sou de Recife. Ele sempre rodava, ele vai para Sergipe, sempre faz curso em Sergipe. Só que Sergipe não é tão próximo daqui, Aracaju não é tão perto de Recife. Então eu não conseguia fazê-lo e agora com a pandemia ele conseguiu colocar um curso no ar. E eu posso dizer, e por que eu ressaltar isso? É porque, de fato, a forma como ele traz faz muita diferença, tá? Não é mexão, ele nem sabe que eu tô falando nele aqui, mas eu não poderia deixar de dizer, de falar, e eu também trago outras fontes, claro que naturalmente com a construção do conhecimento que eu venho fazendo, investindo nessa ferramenta, a gente está o tempo todo se deparando. Fora o curso, o Cristiano também tem um grupo no Facebook chamado LinkedIn de A a Z, e é no Facebook mesmo. É um grupo super ativo, onde as pessoas trocam muitas informações, tem muita coisa bacana. Então, quem desejar se aprofundar nessa ferramenta, eu recomendo que façam parte desse grupo, que tem muita coisa bacana rolando por lá. E aí eu prefiro dizer que a gente vem de fato conversar e eu vou compartilhar o que eu aprendi, porque se você der uma pesquisada rápida no próprio LinkedIn, você vai ver quantos especialistas sobre LinkedIn já existem ali. E não estou diminuindo a minha competência, mas eu não acho que eu seja um especialista hoje, porque o meu conhecimento ele é muito novo a respeito do assunto, mas que eu tenho testado o que eu tenho aprendido e tem funcionado. E por esse motivo, como o clube, a gente estava falando um pouco mais cedo, é uma rede de apoio e a gente gosta de compartilhar o que a gente aprende com a nossa comunidade, naturalmente. Eu estou aqui, eu me disponibilizei para esse encontro para que eu pudesse fazer isso, tá? Então eu quero que vocês fiquem muito à vontade para vocês me perguntarem o que vocês desejarem, para vocês falarem quando precisarem falar, é só abrir o microfone. E vamos lá. Eu vou projetar. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu não sou, apesar de eu amar materiais muito bem produzidos, apresentações e PPTs, eu sou muito da conversa. Eu acho que a gente consegue perceber e ter muita presença quando a gente conversa. Quando a gente traz um outro elemento para esse papo, a gente desvia um pouco do foco e nem sempre a gente consegue se manter conectado. Então, eu trouxe um mapa mental, que é uma estruturação do que eu venho falar para vocês, que eu vou compartilhar e depois, se vocês quiserem, tiverem interesse nessa estruturação, eu posso encaminhar para vocês esse documento, certo? Vamos lá, deixa eu só achar ele aqui. Tá aqui. Bom, então a primeira coisa já foi dita por Verônica, que é a maior rede social profissional do mundo. E não são mais de 500 milhões, vê, já são mais de 675 milhões de usuários no LinkedIn. Esses dados são dados de abril de 2020, que a própria plataforma concede, tá? E são os dados que eu trago dessas fontes que eu venho pesquisando e estudando.
Já são mais de 30 milhões de empresas que estão dentro do LinkedIn. Ele já está disponível para 24 idiomas, certo? E nesse universo de 675 milhões, já são 46 milhões de estudantes. E por que esse dado se torna relevante? Porque, como a gente está tratando de uma rede social profissional, naturalmente a gente espera que tenham só profissionais, apesar dos estudantes estarem no processo de construção de carreira. Mas isso já traz uma diversificação desse público também, né? E de diferentes gerações convivendo no mesmo ambiente virtual. Isso é um outro desafio que a gente tem pela frente do nosso convívio como um todo. Um dado interessante é que cadastram-se 2 membros por segundo no LinkedIn hoje. Tá? E com a pandemia, aumentou consideravelmente. E eu tô com, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente um dado que foi trazido pela editora do LinkedIn, mas de uma matéria que saiu no Estadão, que aumentou-se em 75% a produção de conteúdo. E porque o LinkedIn, ele é feito de networking, conexões, relações e produção de conteúdo. O que se consome no LinkedIn é, de fato, conteúdo. Ele é uma ferramenta para oportunidade de trabalho, sem dúvida. Mas não é somente a disponibilidade do seu currículo e a oferta da vaga para quem está procurando profissionais. Ele vai muito além disso, certo? Hoje já são 16 mil funcionários, mais de 20 mil empregos que foram gerados por meio dessa ferramenta, conectando pessoas. Tem escritório em mais de 30 cidades no mundo. Já são mais de 35 mil soft skills, né, que são as habilidades, as habilidades, como é que a gente pode dizer, que estão mais associadas As hoje. competências. As competências, isso, amigo, obrigada. As competências que estão mais associadas a outras questões, como as questões emocionais, a questão da criatividade, a questão da comunicação, diferente de outras exigências. A gente tem 70% dos usuários que estão fora dos Estados Unidos, porque naturalmente surgido lá, o LinkedIn começa a ter um público maior, mas já são mais de 70% já estão fora de lá. 41 milhões de usuários no Brasil, e o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking, perdendo para os Estados Unidos, para a Índia e para a China apenas. Então, a gente tem uma participação muito relevante dentro da plataforma e isso precisa ser levado em consideração, tá? Ô, Silvinha, é 20 mil empregos só? Eu acho que são 20 milhões. 20 mil, mais de 20 mil empregos. Isso é referente aos dados. Depois eu posso pegar lá na fonte para repassar para vocês, Regiane. Eu vou confirmar. Porque é muito pouco, né? No quantitativo, no comparativo, na verdade, acaba sendo muito pouco. Mas eu pego a informação e repassar para vocês, tá? Para quem? Qualquer profissional. Qualquer mesmo. Então, numa pesquisa rápida, se você fizer, você colocar cabeleireiro, você vai achar um número significativo de cabeleireiro. Se você colocar mágico, você também encontra. Certo? Se você colocar eletricista, você também encontra. Então, é para qualquer profissional de qualquer área. Certo? Engraçado, Silvinha, porque eu sempre tive isso, de que talvez não serviria para o cabeleireiro, ou para a manicure, ou para o eletricista. Então, é uma informação super importante, porque realmente, no início eu pensava que talvez a plataforma não seria tão útil para essas pessoas, mas eu estava errada. Muito, muito legal isso.
Ela é, sim, inclusive você fizer pesquisa de imagem, que foi uma das coisas curiosas que eu achei, você encontra. Só que, como é uma plataforma, né, de rede social, de mídia e de conexão e produção de conteúdo, ela exige uma presença. Então, você não pode estar ali no LinkedIn somente observando sem ser visto, sem se mostrar, sem se fazer visto. É importante que você se faça presente. Um pouco mais para frente, eu vou falar sobre isso, então não vou me aprofundar agora. E é engraçado, eu vou fazer uma ponderação, porque eu particularmente, eu não acho o LinkedIn uma plataforma simples de ser usada. E essa tem sido uma desconstrução diária que eu tenho tentado fazer, porque eu particularmente acho a usabilidade da plataforma muito ruim. A distribuição. É muito ruim mesmo, é péssimo, eu acho. Foi o primeiro artigo que eu escrevi no LinkedIn falando sobre isso. Porque ela não é fácil, ela não é intuitiva. Você, se não for uma pessoa paciente e fuçadora, você não descobre as coisas com muita facilidade. Mas eu acho que eles estão compreendendo isso, estão caminhando, inclusive, para as adaptações necessárias com relação ao que funciona em outras redes, né? Tanto é que lançaram o Stories recentemente e o Brasil é que está testando essa ferramenta. E é um recurso extremamente limitado ainda se comparado ao Instagram, por exemplo. Certo? Fora isso, o LinkedIn, que é uma outra ponderação, ele é um universo à parte. Ele é um mundo dele. E ele tem um formato de comportamento e presença e comunicação que é muito dele. E é por isso que algumas pessoas não se adaptam ou estranham o LinkedIn. Porque parece, inclusive, uma forçação de barra numa relação. Mais para frente, quando eu me aprofundar um pouco mais nas dicas, vocês vão entender por que eu estou trazendo isso. Mas é, de fato, um mundo em que você precisa se inserir, certo? E aí, só reforçando mais uma vez que essa é a minha opinião e percepção, tá, gente? Não existe verdade sobre esse assunto. Essa é a forma que eu enxergo a plataforma. Então, para que você precisa de um LinkedIn, tá? Marketing pessoal é personal branding, que é uma das coisas que estão mais em evidência agora, porque somos especialistas de nós mesmos, então precisamos estar o tempo todo trabalhando a nossa marca pessoal. A marca da nossa empresa hoje vale muito menos do que a nossa marca pessoal, porque as pessoas estão apostando nas suas competências, certo? O networking, que precisa ser um networking muito bem articulado e de acordo com os seus interesses, naturalmente. Uma produção de conteúdo referente às suas áreas de interesse e um consumo natural desse conteúdo que também é produzido para o LinkedIn, porque tem muita coisa bacana, tem muito conteúdo relevante e interessante, muitos dados, muitas coisas bacanas, muitas ferramentas de pesquisa. E para... Não, eu só ia complementar o papo aqui, Silvinha, que eu acho super interessante a diferença de conteúdo do LinkedIn para as outras mídias sociais, né? As outras mídias sociais você encontra... eu, pelo menos, a minha experiência, claro, né? Não sei se as outras pessoas concordam ou não. Mas eu demoro mais para encontrar um conteúdo muito legal nas outras plataformas. E no LinkedIn, não. Cada vez que eu passo um feed, parece que todas as publicações têm algum valor, tem uma troca realmente, a pessoa quer me mostrar algo interessante do trabalho. Não sei se é porque eu sou muito ligada ao trabalho e por isso tenho o meu interesse, mas eu vejo uma qualidade melhor no conteúdo do LinkedIn. Não sei se Verônica, eu acho que é porque o LinkedIn é a rede social do trabalho, né? Ele funciona como uma extensão do nosso currículo. Então, as outras redes sociais é mais para você encontrar um amigo que não via há muito tempo, ou trocar meme, botar gracinhas, entendeu? Não, Acho que por isso que esse conteúdo fica mais refinado. Exatamente o que eu Fica ia com mais falar, qualidade. Cleiton.
Essa coisa de você estar conectado no LinkedIn a uma rede que tem muitíssimo a ver com estritamente com o seu interesse no mundo do trabalho, refina essa busca. Porque os interesses de uma rede do Facebook, por exemplo, são muito mais difusos, né? Os interesses de cada uma das pessoas que estão na tua rede de conexão. São interesses absolutamente difusos. E no caso do LinkedIn, não. Tem um propósito, né? Uma motivação muito mais específica ali. Sim. Em resumo, estou dizendo que eu me amarro no LinkedIn, eu vejo lá, assim, porque parece que não é perda de... na minha visão pessoal, parece que não é perda de tempo, parece que eu quero curtir tudo, salvar tudo, ler tudo. Então, é legal isso, essa diferença entre plataformas. Voltando aqui, tem a questão do compartilhamento de experiências, que essa é uma também das riquezas e que faz a diferença, certo? E as vagas de emprego, que acabam sendo um pouco de consequência desse mundo LinkedIn, em que você também transforma o seu perfil como parte desse universo, digamos assim, né? E por que o LinkedIn? Porque ele é um portfólio das suas competências, tá? A gente, num currículo tradicional, a gente até coloca. E hoje, mais ainda, porque acaba sendo uma exigência, né? Facilidade de trabalhar em grupo, né? Fácil comunicação, a gente ainda usa isso, mas a gente não consegue provar isso dentro de um currículo, tá? Então, o LinkedIn, ele não é um currículo, ele não está para ser um currículo, tanto é que no processo de recrutamento, eu não sei se alguém já teve experiência aqui, mas eu já tive experiência. Mesmo na época em que eu não usava o LinkedIn da forma que eu uso hoje, eu fui contactada por uma empresa de RH para fazer uma entrevista para uma empresa que ia chegar aqui em Recife, tá? E eles usaram o LinkedIn para encontrar um perfil, mas eles exigiram o meu currículo. E eu questionei se ele já não estava disponível no LinkedIn, eles disseram que não. Que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. E aí tem uma coisa bastante interessante, que é o que traz, o que é dito, um desses estudiosos de LinkedIn, que eu acabei não colocando aqui, que o currículo é referente ao passado, certo? O que tem no seu currículo é o que você já fez. E o LinkedIn é referente ao presente, é o que você faz, o que você está aprendendo, o que interessa a você na sua vida profissional, o que você tem aprendido, né? O que você tem curtido, quem você segue. Então, é isso, tá? Então, vamos para a primeira dica, que é a apresentação do perfil. E a gente pensa que não, mas faz total diferença que essa apresentação, lá quando a gente vai preencher o nosso perfil, tem muita gente que eu ainda vejo que talvez não dê a atenção devida, que não usa nem foto. Ou que coloca somente o nome e não preenche o mínimo que está lá, o título. Então, o LinkedIn, para você ser um perfil notável, que consiga ter um engajamento, é necessário que você tenha uma foto que seja condizente a uma foto profissional, certo? Que ela traga a sua imagem de como você se porta profissionalmente. Então, fotos com pessoas, foto com roupas inadequadas, isso é muito mal visto pela rede como um todo e precisa ser evitado. Então, existe um site que é esse Snap Sun, eu vou colocar aqui no chat e depois vocês procuram. Por favor, coloca para mim. Onde você faz uma análise da sua foto do perfil do LinkedIn e ele lhe diz se você está adequado ou não.
Se você corresponder a pelo menos 75%, você tem uma foto adequada. Se você estiver inferior a isso, você está com uma foto inadequada. E aí ele traz algumas sugestões. É SANPPR. Certo? Uma outra coisa interessante e importante é que você use uma capa no LinkedIn. E nesse espaço, que é praticamente um banner, e como a gente está falando de marketing pessoal, de personal branding, é trazer uma imagem que reflita também a sua realidade profissional. Ou por meio de uma competência, certo? Uma foto do seu ambiente de trabalho. Então, eu já usei uma foto com o microfone na mão falando para o público, porque reflete uma habilidade que eu tenho, uma facilidade que eu tenho. Hoje, o meu perfil está com... Eu estou fazendo parte de um movimento, é um trabalho voluntário, assim como eu faço parte do Especial Corona, dentro do Clube de Realizadores. Eu também faço parte de um movimento chamado Conexão Empatia, que nasceu dentro do LinkedIn com o objetivo de conectar pessoas com empatia. E hoje eu estou trazendo no banner, digamos assim, na capa do meu perfil, a imagem do movimento. E é incrível, porque como tem dois movimentos que tem, nesse momento de pandemia, na verdade, 3 movimentos que surgiram dentro do LinkedIn, que principalmente o Adote um CV é um dos que você, esse processo de você, quem está precisando de ajuda profissional, disponibiliza o seu CV e alguém que adota esse CV está disponibilizando a sua rede para que as pessoas reconheçam aquele profissional e possa chegar a uma oportunidade. Então, esse é um movimento que está bem forte dentro do LinkedIn, porque o Conexão Empatia tem esse propósito também de fazer conexões, de ajudar as pessoas através de eventos e também de escambo de habilidades, digamos assim. Você pede ajuda e você oferece ajuda. Então, eu pedi ajuda para melhorar o meu inglês e eu me disponibilizei para ajudar uma pessoa a organizar eventos online, por exemplo. E aí você pode fazer essa doação e você pode receber dentro do próprio movimento. E tem a NineSot, que é um outro também, que tem o mesmo, é bem parecido com a Adote um CV, mas que estão ali sempre trazendo conteúdos, fazendo parceria com empresas, construindo um mailing de pessoas que estão em busca de oportunidade profissional e promovendo essas conexões. Tudo isso dentro do LinkedIn, certo? Então, essa imagem do que você reflete no seu banner principal, digamos assim, ela é bem importante de ser usado. Então, não desperdice esse espaço. O título são aquelas informações que vêm logo abaixo do seu nome, tá? Onde a gente vê comumente quem é top voice, que são pessoas mais líderes no LinkedIn, né? Tem lá top voices, palestrante internacional, ou então speaker de TEDx, ou jornalista, ou ajudo pessoas a construir presença digital, como tem o de Verônica, por exemplo. Ali também é um resumo, praticamente um slogan de quem você é profissionalmente, qual é a sua atividade profissional, e pode ser também um lugar onde você trabalha, ou quais as atividades que você desempenha. Então, o meu tem lá, jornalista, gestora de comunicação, produtora de conteúdo digital e de eventos, curadora e empreendedora. Ali estão as minhas competências, a minha profissão, que é jornalismo, mas eu optei, por exemplo, por não dar destaque ao trabalho, ao lugar onde eu trabalho, que é o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Porque lá nas minhas experiências, eu tenho a oportunidade de dizer que eu estou lá, então eu privilegiei a mim.
nesse título, mas essa é uma escolha minha e não que esteja errado você colocar. Eu poderia somente colocar, como já esteve, assessora de comunicação do Centro de Informática da UFPE. Simples assim. E não estaria errado. Mas o ideal é que você use bem esse espaço, destacando a sua profissão e que tipo de atividades você desempenha, para que um recrutador, se você estiver em busca de oportunidade, ou que pessoas que você tem interesse em se conectar, lhe ache de forma mais fácil, num primeiro momento, né? Em que está acessando ali o seu perfil. O sobre é um outro espaço bem interessante, que é onde você tem a oportunidade de apresentar as suas competências, falar um pouco das suas experiências, dizer do seu propósito, se você já souber qual é o seu propósito, se disponibilizar para as pessoas, dizer no que é que você pode ser útil, de que forma você pode ajudar, e também deixar os seus contatos disponíveis, né? Se quiser falar comigo, entre em contato por e-mail, ou pelo Instagram, ou pelo meu Facebook, ou pelo meu telefone. Esse é o espaço que tem um determinado número de caracteres, que eu não sei qual é agora, para dizer a vocês, mas que tem lá e que ele pode ser muito bem construído e que é importante que você não use também como currículo, mas que traga os seus diferenciais como profissional dentro dessa estrutura de ressaltar as suas experiências, no que você está também apto a fazer e de que forma você pode ajudar além do seu a forma de você, dos seus contatos. Era isso que eu queria dizer. Aí eu trouxe também o que não fazer, né? Foto com pessoas e poses, vestimentas inadequadas, perfil sem foto e usar o título de desempregado. Isso nunca na vida. Esse não é o lugar para você informar que está à disposição do mercado. Inclusive, o LinkedIn criou agora, recentemente, acho que há umas 2 semanas, o Open to Work, em que você coloca na sua foto de perfil que você está disponível para o mercado. E pode ver que assim você não está trazendo nenhuma associação negativa. Ou então, desempregado ou buscando oportunidade. Não. O título do LinkedIn, ele é de fato para que você diga qual é a sua profissão, ou as atividades que você desempenha profissionalmente. Você pode informar, sim, que está à disposição do mercado, mas não no título. Porque as empresas, existem pesquisas que as empresas têm uma certa dificuldade de contratar pessoas, que é muito mais fácil você mudar de emprego de você estar desempregado e arrumar um trabalho. Certo? Uma outra coisa que é muito relevante para o LinkedIn, porque você sai da bolha nacional, é ter o seu perfil também em inglês. E tem quem opte por ter somente em inglês. Certo? E que produza conteúdo somente em inglês. Porque você acessa uma rede muito maior e você sai daqui, do Brasil. Você acessa gente de muitos países e para quem tiver essa competência, fica uma dica, não é o meu caso ainda, para estar produzindo conteúdo somente em inglês. Eu também acho que se você mora aqui, você precisa valorizar o seu idioma. Então, tem um pouco no meu caso, né, dessa divisão. Eu acho bacana você aumentar a sua rede, mas o próprio LinkedIn, ele te dá a opção de ter um perfil bilíngue, que é o português e o inglês. Então, eu usaria essa ferramenta e não teria somente um em inglês. Eu acho um pouco arrogante, mas é somente a minha opinião, tá, gente? Vamos para isso aqui que eu trouxe, são as publicações de conteúdo no seu feed. O LinkedIn agora tem o Stories também. E aí as pessoas estão tentando entender, já que é um recurso muito limitado, o que postar, uma vez que é uma rede social profissional. Então,
num artigo de Cristiano Santos, ele trouxe, eu inclusive até postei no grupo lá do Clube de Realizadores, 7 dicas de conteúdos que podem ser postados no LinkedIn Stories, que é o home office. Agora, tudo isso foi agora durante a pandemia, por isso que está bem restrito, que é mostrar o seu ambiente de trabalho, a forma como você trabalha, a sua rotina matinal, de como você acorda, se você toma um café, se você vai na varanda, se você deita numa rede, alguma coisa mais íntima, assim. Uma vista, né, da sua paisagem de dentro de casa, que não seja somente do seu computador, das lives ou das reuniões, workshops e seminários, mas isso também está dentro das dicas, que vai além saindo do ambiente, né, seu e acessando um pouco o ambiente virtual do outro. Dicas de livros, fotos, eventos, usando lá uma figurinha que tem dica do dia. E algo que traga referência à sua trajetória, de como você conseguiu chegar até ali. Enfim, também é muito bem visto frases, dicas de livros, filmes, pensamentos. Isso também tem sido bem usado. Certo? Vamos para a dica 2. Gente, está muito devagar. Vocês acham que está muito lento o ritmo? Não, tá ótimo, Silvinha. Não está dando sono, não, né? Não. Tá. A segunda dica é sobre presença e conteúdo. Porque qualquer rede social exige presença. Se você faz parte de uma rede social, então participe da rede social. Tá? Então, é importante que a gente tenha isso. Eu, por exemplo, não tenho Twitter. Até tenho, mas eu não uso. Eu não consigo dar conta. Eu não tenho ritmo nem de consumo de Twitter, que eu sei que é uma excelente fonte de informação, nem de produção de conteúdo para Twitter. O ideal seria que eu não tivesse uma conta. Ela tá lá, às vezes eu desabilito, às vezes eu habilito porque eu faço uma nova tentativa e eu ainda não consegui entrar nesse ritmo. E com o LinkedIn a gente não pode ser diferente, certo? Então, é uma rede social que ela exige uma presença, e uma presença de uma produção de conteúdo sua. Isso não quer dizer que você não vá compartilhar uma notícia, que você não vá compartilhar uma pesquisa, que você não vá compartilhar uma vaga, que você não vá compartilhar uma postagem de um amigo, de um colega ou de alguém que você admira, que você acha interessante. Mas se você observar direitinho, tem sempre lá uma mensagem que traz algo que é da sua escrita, do seu olhar, da sua observação. É muito difícil você ver, inclusive, um compartilhamento para quem tem um bom engajamento dentro do LinkedIn, certo? Não só de números de seguidores, mas de leitura das suas publicações, né? De número de visualização de página. Tem sempre algo que faz referência àquilo que você está postando, porque é uma vitrine para você expor as suas opiniões também, e onde você tem a oportunidade de mostrar essas outras competências que estão sendo tão avaliadas, ainda mais agora, certo? Então, é necessário que você tenha essa presença, tá? Sem falar também numa produção de conteúdo própria, de artigos em que você tem a oportunidade. Então, uma coisa que o LinkedIn me fez, por exemplo, foi escrever com mais frequência. Porque eu tinha muita vergonha da minha escrita. Eu tinha muita vergonha do meu texto e de mostrar o meu texto. Eu até escrevi e gostava, mas eu não tinha coragem de mostrar, nem de postar, muito menos de criar um blog. Então, eu comecei a usar o LinkedIn. Como eu não dava muita atenção para ele, eu comecei a usar o LinkedIn como se fosse aquele meu diário para tratar desses assuntos que eu achava que tinha relevância para o outro, que não eram tão meus e que estavam ali entregando algum valor para alguém.
Então, isso é outra coisa, assim, eu já encontrei artigos interessantíssimos, pessoas interessantíssimas por meio desses conteúdos que você tem a oportunidade, além de ser uma oportunidade, principalmente para quem gosta de escrever, é usar essa ferramenta do próprio LinkedIn para estar ali, mais uma vez, mostrando as suas competências, certo? Vamos para a dica 3. Essas são as dicas que levam um pouco mais de tempo, porque a gente fala um pouco mais dos tipos, enfim, de algumas coisas que deve e que não deve, tá? A dica 3 é sobre as conexões. É importante você entender que que o LinkedIn sendo uma rede social profissional, você deve se conectar com quem lhe interessa. Ou que tem a ver com a sua vida profissional, ou que você admira. O que não quer dizer que você não possa seguir o seu amigo, certo? Mas não valorize uma conexão com esse critério. O critério que a gente usa para o Facebook, para o Instagram, não deve ser o mesmo critério de conexão com o LinkedIn. O LinkedIn, de fato, é uma rede social de conexões, de networking, de troca. E é importante que você identifique quem são as pessoas que você tem interesse em seguir e faça essa conexão com essas pessoas. Não só com essas pessoas, como também com as empresas, porque tem o Company Page, que é um outro assunto do LinkedIn, que eu pretendo me desenvolver, mas que eu também tenho observado bastante, que é essa apresentação dessa marca, mas como a gente está vivendo a era de ser especialista de nós mesmos, as empresas elas têm muito menos mais valor, então invista no seu perfil pessoal, certo? O da sua empresa, ela é consequência, ela deve ser consequência. Sempre que você for, essa é uma dica bem básica, mas que ela faz muita diferença, que é solicitar a conexão de alguém que você tem interesse, envie uma nota. Não faça somente um pedido de conexão sem compreensão do que de fato você deseja, o motivo pelo qual você quer se conectar com aquela pessoa. Então, por isso que eu digo que o LinkedIn tem um universo próprio, tem um jeito próprio. E algumas pessoas não conseguem, inclusive, se dar bem com a ferramenta porque acha tudo muito artificial, acha tudo muito forçação de barra, porque, que alegria ter você na minha rede de contatos, será um prazer se você quiser se contactar comigo. A gente não precisa seguir por esse caminho. Mas é legal que você diga o porquê de você estar se conectando e porque, eu achei bacana o seu artigo, eu sou da área de marketing e comunicação, eu adoro as atividades que você desempenha no seu trabalho, eu acompanho por aqui. Então, é legal que você estabeleça uma conexão dessa forma, certo? E sempre responda as mensagens recebidas de quem lhe pede também uma conexão da mesma forma. Como eu já venho insistindo, é uma presença necessária, inclusive para dar resposta com quem você está se conectando. Então, tanto postagem quanto tem lá as notificações sugerindo parabéns pela mudança de cargo, pelo aniversário. Isso também é recomendado que dentro da política da boa vizinhança no LinkedIn, que você faça isso, que você parabenize, que você cumprimente, que você dê resposta a quem está se comunicando com você. Certo? Uma outra coisa que eles recomendam, os especialistas, é que não se conecte com pessoas que não sejam da sua área de interesse. Se eu sou jornalista, certo? E não tenho interesse na área de física, eu não vou me conectar com um físico, por exemplo. Eu vou procurar estabelecer conexões com quem, de fato, eu tenha interesse. A outra dica é sobre as experiências. E dentro daquela estrutura de perfil campeão que o próprio LinkedIn sugere,
Ô, Silvinha, e quando a pessoa que é ao contrário, uma pessoa que não é da sua área te pede para você fazer parte da rede dela, você aceita ou não? Veja, depende. Geralmente, como as pessoas estão cada vez mais se profissionalizando, eu tenho um critério próprio. Se não tem foto, eu não me conecto de forma alguma. Tem que ter o mínimo de informação, certo? Então, foto e se só tiver o nome, eu não me conecto, eu recuso. Se for uma pessoa que não tem nada a ver comigo, eu também não aceito a conexão. Eu também sou desses. Certo? Eu não aceito a conexão. Mas se for uma área afim, eu vou lá, dou uma olhada no perfil, vejo que alguém está me entregando algum valor de alguma coisa, aí tudo bem, eu faço. Uns tempos atrás, antes de eu estar mais focada em estudar essa ferramenta agora, eu já tinha visto que você aceitasse o máximo de pessoas possíveis, porque quanto maior a sua rede. Então, existe um dado que diz que um número suficiente de conexões dentro do LinkedIn é de pelo menos 2.500 pessoas. Menos do que isso, você não tem muita relevância dentro da rede. Então, naturalmente, você não engaja muito, certo? Mas eu acho que eu não conheço, sei lá, 10% da minha rede dentro do LinkedIn. Porque a maioria são de pessoas estranhas, diferente do meu Instagram, que é privado, por exemplo. Do meu Facebook, que também é privado. Porque eu escolhi ter essas duas redes sociais como a minha rede social para conexão com as pessoas que eu realmente conheço e que eu quero me relacionar. O LinkedIn, ela já é aberto, porque essa presença e essa visibilidade que a gente busca, essa necessidade de percepção de valor, ela precisa ter esse perfil público. E essa é uma das dicas que eu trago aí também, eu acho que é a última dica, que eu já adianto para vocês, certo? Voltando aqui à questão das experiências, que é a dica 4, e dentro de um perfil campeão, você deve tentar responder o máximo de informações que está proposto lá para você ter um perfil completo. E as experiências acabam sendo também uma das coisas que são muito observadas, principalmente pelas empresas de recrutamento. Tá? E considere que essas experiências são todas as experiências, tá? Aquele certificado do curso do Realize que eu nunca solicitei a Verônica, por exemplo, eu deveria solicitar e postar no meu perfil. Só pedir. A minha relação, por exemplo, que já está lá com o especial Corona do Clube de Realizadores, o meu trabalho voluntário, tanto do Clube de Realizadores Especial Corona, como o do Conexão Empatia, como o do TEDx, também estão lá disponíveis. Para que as pessoas vejam que, além da minha atividade profissional por onde eu trabalhei, certo? Eu também me dedico a outras experiências que têm a ver com a minha atividade profissional e que estão ali. E aonde foi que eu servi? Então, o máximo de informações que você puder, inclusive, que é a dica 5, sobre aquelas competências que tem lá, né? Conhecedora de linguagem PHP, não tenho essa competência, não uso. E tem ainda as recomendações de pessoas que vão desde as recomendações pessoais, de você ser recomendado por alguém que está fazendo um reconhecimento público, como de competências que tem lá. Então, o Cleiton me marca como marketing digital, jornalista, assessoria de imprensa, certo? Ele me classifica lá naquela... tem um bocado de gente, na verdade, que faz isso, né? E você também faz isso. Você reconhece essas competências das pessoas, dizendo que ela está apta a desenvolver esse papel.
Então, isso é uma das Era uma outras coisas. dificuldade que eu tinha com a plataforma, de saber como é que é essa questão dessa competência, porque eu vejo que algumas pessoas já me marcaram competências que eu falei assim, como é que elas me conhecem para dizer? Outras me pediram para recomendar, então pessoas que eu conheço e conheci o trabalho, eu recomendava, eu recomendo. Quem eu não tenho a menor ideia, nunca vi na vida e pediu para recomendar, não sei o que faz, eu não faço isso. É Tá assim? certa, exatamente. Se você não conhece e você, porque o LinkedIn não é uma rede social para você mentir. É para você, de fato, poder mostrar quem você é e reconhecer e se conectar com pessoas que são do seu interesse, certo? Ô Silvinha, tem uma coisa também que Maria falou. Eu acho, Maria, tentando responder essa pergunta tu também, é porque é pelo cruzamento de dados. Por exemplo, se eu trabalho com uma pessoa, passo por uma empresa, e eu trabalho com algumas pessoas que estão naquele ambiente, a partir do momento que a gente se conecta, os próprios dados, né, eles Sim. reconhecem que estivemos na mesma empresa. E aí, dependendo da função de um ou de outro, minha e de outra pessoa, aí a rede social, o LinkedIn, ela vai reconhecer isso, saber que trabalhamos no mesmo ambiente, se eu fui subordinado ou superior a essa pessoa, se eu fui da mesma área, se eu trabalhei na mesma área. Eu acho que o cruzamento de dados vai se dar aí, e aí a rede social propõe isso, né? Você trabalhou com o Cleiton nessa mesma empresa, então ele reconhece pelo cargo, então ele vai dizer, Cleiton é um redator, né? Cleiton é um escritor. Então, ele vai reconhecendo pelos dados mesmo. E aí você confirma. E você valida, né? Na verdade. Eu acho que acontece assim. E é exatamente assim. O que acontece, Maria, é que o próprio LinkedIn, ele não faz isso com todas as conexões que você está fazendo, mas quando há o cruzamento de dados, hoje mesmo eu me conectei com um aluno de lá de onde eu trabalho. E assim que me veio a solicitação de conexão com ele, me veio também de onde é que você conhece, assim, você conhece Douglas do Centro de Informática. Qual a relação que você tinha com ele? Você é colega dele? Ele é seu subordinado? Você foi gerente? Vocês trabalham no mesmo ambiente, mas são de departamentos diferentes? Então veio lá uma classificação, várias sugestões para você identificar de onde é aquela conexão. Mas isso eu acho que vai muito de acordo com a programação algorítmica mesmo do próprio LinkedIn. Não é uma coisa que todas as conexões você vai ter que estabelecer. Dentro de uma recomendação, por exemplo, nesse pedido de recomendação, tanto de dar quanto de receber, aconteceu com o Cleiton, inclusive. Ele tinha feito uma recomendação a mim e eu fui fazer uma recomendação a ele. E quando ele solicitou, foi lá pedir a minha recomendação, ele estava exigindo que vínculo eu tinha com ele, de onde era, né? Dentro daquelas minhas experiências, de onde era que a gente tinha se vinculado para que eu conseguisse, para que ele conseguisse me enviar, de fato, a solicitação da recomendação. Então, a gente teve, para você ver essa coisa de que não é uma rede social só de amigos, ele é muito mais de conexões do que de amigos. Então, ele estabelece, inclusive, esse critério quando você está fazendo essa conexão e usando os outros recursos, para que você possa ir cada vez mais fortalecer o seu perfil, né? E ele também ter as informações que ele precisa. Eu fico, às vezes, surpresa com as pessoas que pedem para se conectar comigo. Eu atuo no terceiro setor há muito tempo e Sim. Às vezes eu fico assim, caramba, essa pessoa está pedindo para se conectar comigo, eu conheço, admiro, mas eu ficava constrangida de... Sim. Tem muita gente que eu conheço, admiro, mas eu não peço para me conectar. Eu espero sempre as pessoas acabam... Não faça isso, não faça isso. A rede é uma rede para conexão. E esse porquê você tem, porque se são pessoas que você admira, então você pode dizer isso a elas. Eventualmente eu me conecto, eu digo, olha, poxa, assisti uma palestra sua, gostei muito, aí eu me apresento e me conecto.
Agora, assim, eu não aceito conexão de gente do exterior. Tem um monte de indiano, africano. E aí, às vezes, eu me coloco assim, meu Deus, estou sendo preconceituosa. Mas aí eu olho, não tem ninguém que meio que conhecido. Sim. Aí eu não aceito. É um bom critério. Você olhar se tem alguém em comum que possa, inclusive, lhe dar algum suporte caso você precise tirar uma dúvida, alguma coisa. Se você não se sente segura, não se conecte. Certo? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Aqui é Ivelise, tudo bom? Oi, tudo bom, Iverine? Eu sou realmente usuária do LinkedIn e, graças a Deus, eu tenho assim, tenho um fluxo de conexões positivo, que foi uma das coisas que me surpreendeu muito, porque, de repente, quando eu vi, tinha um monte de gente se conectando a mim. E eu acho que uma das formas da gente burlar algumas coisas melindrosas que é comum a qualquer tipo de rede social é você buscar realmente fazer uma investigação daquela pessoa, né? Que está buscando conexão com você. Porque o que a gente também tem que lembrar é que o LinkedIn é uma rede que, diferente de um Facebook e de um Instagram, que tem muito fake, não que o LinkedIn não possa ter fake, mas diferente dessas redes sociais, que existe muito conceito de compra de seguidores, né? Ela é internacional. Então, qualquer uso, qualquer conexão pode e deve se conectar com você. Toda vez que eu vejo uma pessoa que não está dentro das minhas áreas de interesse, independente de serem minhas áreas de atuação. Então, como eu tenho muito interesse em tecnologia, inovação, ferramentas digitais, e esse público é um público amplo, toda vez que eu vejo uma pessoa estranha, eu realmente faço um rastreamento via Google mesmo de quem é essa pessoa. E hoje em dia, curiosamente, aí sou eu, admito, sendo preconceituosa, as pessoas que eu estou evitando me conectar são as pessoas que estão relacionadas com vendas, diretamente com vendas. Seguro, imobiliária, contadores. Curso de inglês. Isso mesmo. Curso de inglês é uma coisa que, curiosamente, ainda não chegou para mim, mas a quantidade. Agora, também, esse pente fino eu acabei fazendo, porque eu já adicionei uma pessoa de imóveis sem preconceito, pensando assim, como eu sou profissional de comunicação, é interessante você ampliar o seu conhecimento. Você não sabe, de repente, quais são as possibilidades que você vai desenvolver. Né? E o mundo hoje é o mundo das habilidades, não é realmente o mundo das nossas formações. E aí, de repente, quando eu vi, assim, todas as mensagens que estavam chegando na minha caixa de mensagem do LinkedIn era relacionado a comprar um imóvel de marketing de luxo. E aí a única coisa que eu pensei foi, gente, se eu tivesse dinheiro para comprar um terreno no Paiva, eu compraria um apartamento de 4 quartos, né, no Grande Recife e não na Praia do Paiva. Então, eu comecei a fazer esse rasteio. Então, eu acho que uma forma da gente burlar alguns interesses é fazer realmente essa busca no Google. A gente pode até achar que é difícil a gente encontrar essas pessoas no Google, mas no final das contas é fácil. Eu nem pensei. Acaba sendo fácil. Eu nem pensei na questão dos. Desculpa, pode continuar. Aí você foge dos fakes, digamos assim. Ou dessas pessoas que não são relevantes. Eu nem penso nos fakes, eu penso exatamente em pessoas que vêm com interesse de vender, ou estrangeiro, por exemplo, indiano, africano, que vem com interesses, tipo, oferecendo negócios esquisitos. Já recebi tipo de proposta oferecendo negócios da China, e eu
resolvi não me conectar mais com esse tipo de pessoa. Lembrando Agora, que... Fala, desculpa. Fábio. Pode falar. O que acontece? Eu, naturalmente, eu fui recebendo também muitas conexões, eu fui também fazendo outras, tanto ligadas à comunicação, um pouquinho, saindo um pouquinho para a arte, mas também muito na área que eu cubro, que era de energia. O que acontece? Hoje eu estou com um perfil com mais ou menos 9.000 conexões, mas não, assim, não foi uma coisa intencional, não foi uma coisa planejada, né? Sim. Mas o que acontece? Chega uma hora que você realmente também quer filtrar um pouco dessas conexões. Como é que você faz isso também, sem também... Porque justamente o critério é diferente. Uma pessoa que às vezes pode me seguir, que não tem nada a ver com a minha área, mas que naquele momento eu decidia, não, ok, eu vou aceitar, mas depois eu vejo que realmente não faz sentido ter aquela pessoa como minha conexão, né? E, de certo modo, está inflando o meu número meu total de conexões se, enfim, não tem nenhuma relação, não interage, não tem nenhum engajamento. Como é que eu poderia fazer para fazer esse pente fino, fazer essa limpeza no meu perfil? Veja, a gente não precisa, que era uma coisa até que eu ia dizer, a gente não precisa também só se conectar. Né? Tem gente que a gente não precisa se conectar, a gente só precisa seguir. Porque se você gosta do texto daquela pessoa, mas de fato não seria uma conexão que traria algo de valor para a sua relação dentro do próprio LinkedIn. Então, a gente também tem que aprender a usar melhor os recursos que a gente tem disponível. Né? Então, a gente tem a questão da conexão, tem essa história de quanto maior o número de conexões você tiver, então aceita todo mundo, também tem. Mas eu acho que, naturalmente, a gente vai criando critérios a partir do uso e da nossa necessidade. Porque, sendo bem honesta com todos vocês, eu acho que a gente tem essas regras, essas dicas, chame o jeito que a gente quiser, mas eu acho que a gente tem esse roteiro disponível para a gente entender o que funciona para a gente. E a gente precisa ser muito coerente com aquilo que a gente acredita dentro da nossa presença na própria rede. Se eu quero somente números, né, um engajamento, não importa quem está me seguindo ou quem está, porque eu preciso impactar de um jeito tal, ok, tudo certo, não tem problema nenhum, esse é o seu desejo. Então, mas se você quer ter uma qualidade de conexão, de fato é você avaliar quem são. Eu sei que 9.000 são muitos. Mas se a cada frequência no LinkedIn você, sei lá, tirar aí uns minutinhos para entender e sair se desconectando, você pode resolver isso. Ou pelo menos ir diminuindo. Ou, de repente, ir trocando de conexão para seguidor apenas. Porque tem gente, por exemplo, eu não sei quantos mil seguidores, parece que são 20.000 a 25.000 seguidores que o LinkedIn aceita. Que já tem mais do que isso e não aceita mais pedido de conexão. Então, você só consegue seguir a pessoa. Então, eu já fiz pedido de conexão e essa pessoa não tinha mais espaço para aceitar e aí ela pediu desculpas, infelizmente, e sugeriu que a seguisse e assim eu fiz e tudo bem. E aí, onde eu coloquei lá a dica de ouro, que é essa resposta, de fato, se você está se conectando com alguém, está enviando uma mensagem, essa pessoa você precisa responder, ou se essa pessoa ela está na expectativa de uma resposta. Uma coisa que eu tenho recebido muito no LinkedIn é pedido de ajuda de gente desesperada, precisando de ajuda mesmo, seja para comprar equipamento, para ajudar a família, seja porque tá precisando. Inclusive, eu fui tentar ajudar uma pessoa, até escrevi um texto sobre isso, que eu fiquei tão impactada com a minha... Eu tentei ser empática, mas talvez eu tenha sido muito infeliz na minha forma de colocar, porque eu disse, vamos fazer o seguinte, você é um profissional que tem tantas competências, né? Então, uma pessoa que tinha uma formação, tinha nível superior e estava fazendo uma vaquinha virtual para receber R$600 para pagar um aluguel de um quarto. Imagine o tamanho do desespero de uma pessoa que está no LinkedIn fazendo uma vaquinha virtual para arrecadar R$600.
E eu disse, ó, arrecadar R$ 600 é relativamente fácil. Só quero te mostrar que se você, por exemplo, tiver conexões melhores e usar o LinkedIn, em vez de pedir para as pessoas lhe doarem, seja o valor que for para completar o seu aluguel, é você mostrar que você tem uma formação profissional e que você pode servir ao mercado de outra forma. E você, porque veja, você está precisando de R$ 600, mas no outro mês tem mais R$ 600, e depois tem seu alimento, tem o seu transporte, e tem isso e tem aquilo outro. Então ele veio conversando e eu me disponibilizei para ajudá-lo. E chegou num momento que ele reagiu de uma forma horrível, como se eu não tivesse sendo empática com ele, e que ele disse, tá bom, eu não vou mais gastar meu tempo com você, porque o tempo que eu estou me dedicando a você, eu posso estar, inclusive, ajudando uma outra pessoa. O que é que você quer? É completar, bater a sua meta, eu vou fazer a doação agora. Aí doei R$ 60, que era o que faltava para ele bater a meta. Não, eu não quero mais o seu dinheiro. Ainda ficou com orgulho. Não, eu não quero mais o seu dinheiro. Eu disse, olha, boa sorte. Desejo que você consiga superar suas dificuldades, que você vença aí o desafio do seu aluguel e que você se recoloque. A minha contribuição eu dei R$ 60, de fato, não me custa muito. E graças a Deus eu posso lhe ajudar. E fiz, e pronto. E aí eu me desconectei dessa pessoa. Porque eu aceitei a conexão dele e ele veio me pediu ajuda. Eu tentei oferecer ajuda que não fosse necessariamente com dinheiro, mas disponibilizando meu tempo, minha rede de relacionamento, para ele conseguir algo que era muito maior do que R$ 600. E ele não soube receber, mas talvez eu não tenha sido, de fato, não tivesse a minha condição de privilégio não me permitiu ter o olhar de quem estava desesperado buscando R$ 600 para pagar um aluguel, porque não tinha onde dormir, né? Então, é bem complicado, é bem difícil. Mas eu acredito que a gente precisa ser coerente com o que a gente se propõe dentro da própria rede. Então, de repente, estava numa frequência de limitação. Sim. Que nem se abriu para uma abertura, não se abriu para uma expansão dessa frequência, de alcançar algo além, só visualizava os R$ 600, bloqueou naquilo. Ele bloqueou, e assim, ele começou a achar que eu estava duvidando da necessidade dele. E que ele disse, você acha que eu sou um acomodado? Você acha que eu não busco? Quantas entrevistas eu já fiz? Mas eu sempre esbarro na entrevista. Eu disse, qual é a sua dificuldade com a entrevista? Me diga, onde é que você acha que pode melhorar? Veja, tem esse caminho. Por que você não busca enquanto, né? Aí, mas não soube receber e tudo bem, tá tudo certo, né? Em tempos de pandemia, a gente não vai... Ainda bem que eu pude ser útil. Eu disponibilizei meu tempo e algum dinheiro que ele precisava para bater a meta. Já que você está sendo útil, eu vou ousar perguntar uma coisa que eu tenho bastante dificuldade que é pedir. Já que você trouxe esse tema. Por exemplo, eu lido com eu coordeno um projeto de proteção aos animais. Certo. Eu vivo para cuidar desse projeto de pedir. Sim. E eu tenho bastante dificuldade. Por exemplo, eu não sei usar minha rede no LinkedIn para colocar essa questão que eu trabalho. Você produz conteúdo para o LinkedIn? A gente eventualmente, eu já produzi, não produzo com frequência, eu produzo coisas mais ligadas ao terceiro setor, algumas vezes, mas não com frequência. Então, eu tenho a minha rede, pessoa física, Maria Emília, no LinkedIn, tenho a rede da minha instituição, tenho o perfil da minha instituição, que é o Instituto Tecnoarte, e tenho o perfil do projeto, que é o Projeto Propets. Então, eu publico no LinkedIn as mesmas publicações que eu faço no Facebook, porque eu uso o MLabs, publico nos dois ao mesmo tempo, mas são questões diferentes, né? Eu não, no Propets eu não tenho essa coisa da conexão. Então, voltando àquele início lá, de que hoje o fortalecimento da marca é a sua marca, é Maria Emília. Quem faz o seu projeto é você. Onde você tem mais seguidores ou mais conexões?
É no seu perfil pessoal, não é isso? Do que dos seus outras 2 páginas. Então, é lá que você vai buscar as conexões que você precisa. E o jeito de você pedir não é necessariamente, por favor, ajude. Você pode estar trazendo um dado. Você sabia que os animais sofrem tanto, 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 ou então você conhece projetos interessantes que não sejam somente o seu, que possam ser outros projetos relacionados. E ali você está movimentando, inclusive, discussões e, de um jeito ou de outro, mostrando a realidade do seu projeto. Esse é um outro jeito de pedir, certo? Então, você não precisa fazer, porque a gente tem muita dificuldade de pedir, né? Eu acho grandioso com alguém que chega e faz uma conexão. Imagine o tanto, né, de coisa que você precisa passar para chegar e pedir ali para pagar o cara que era formado em marketing, que tinha não sei o quê, já tinha trabalhado numa empresa grande, coisa e tal, e ele não tinha R$600 para pagar o aluguel do quarto. Imagine o tanto de orgulho que ele teve que passar por cima para estar pedindo a uma pessoa que ele nem conhece. Eu penso assim, o tanto de lições que ele precisa absorver para poder lidar com isso, porque provavelmente ele deve ter bloqueios enormes precisando aprender a superar essas crenças limitantes que o bloquearam a estar numa situação dessas, né? Isso, exatamente. Hoje, o que mais a necessidade enorme que eu vejo de pessoal de marketing, principalmente quem lida com as mídias digitais, né? Isso. Pois é, porque essa coisa do olhar, e aí é um outro olhar que a gente também tem para quem tem essa limitação, que não consegue essa colocação no mercado, porque às vezes está muito focado numa necessidade muito específica e que é muito pequena diante do potencial que ela tem de servir, de ser útil ao mercado, né? Você se prende a uma questão pessoal, ao invés de olhar para fora. Quer dizer, você tem que olhar para dentro para se enxergar, mas servir ao seu redor, né? Sim, mas a gente entra numa outra discussão, né? De outro É verdade. Se alguém, como eu acho que é a Ivelise, que tiver também conhecimento a respeito do LinkedIn, eu peço que fique à vontade para dar as contribuições que quiserem dar, porque a gente está aqui para trocar experiências, tá, gente? Então, eu sou grata, inclusive, por todas as contribuições de quem está aqui trazendo informação e complementando alguma informação do que eu estou trazendo. Quer saber como é que eu me conecto a você, né? Como é que eu acho você? É Silvinha, Recife? Tá bom, vou te achar. Não, Verônica colocou no chat, eu sou Silvia Matos, no LinkedIn. Tá. Certo? No LinkedIn eu sou Silvia Matos, no Instagram eu sou Matos Silvinha, e eu tenho o meu projeto que se chama Inova Talk, que é um projeto para conversar sobre inovação, tecnologia e comunicação, por meio de conversas reais, como essa que a gente está tendo, apesar de ser no virtual. Gosto disso, Silvinha. Eu gostei. Bom, só para complementar minha fala, que não é assim, como eu já disse para a Verônica uma vez, quando eu fiz o curso de Instagram para o terceiro setor, teve uma aula que ela deu, uma dica que eu falei assim: já valeu o que eu paguei o curso, já valeu o tempo que a gente parei aqui quando você falou de algumas experiências de participar e a gente compartilhar isso. Eu estou participando de um projeto, de um movimento no Rio que chama Pacto pelo Rio. E eu me meto em todas as áreas, inclusive na de comunicação. Ninguém tinha pensado na comunicação, nessa ideia de que quem está conectado colocasse na sua rede, na sua competência, que está no Pacto pelo Rio, porque a gente já deve ter mais de 1.000 pessoas conectadas e ninguém pensou nisso. Então, muito obrigada pela dica. Vou amanhã mesmo colocar no nosso grupo de comunicação, vamos colocar nas nossas competências, todo mundo conectado no Pacto. Isso, exatamente. E sem falar que toda publicação que você faz, que envolve o nome de outras pessoas, é importante que você marque, porque dessa forma você está acessando a rede daquela pessoa, certo? Então, se você vai escrever um texto sobre animais, e tem uma organização que tem uma página e que você vai usar como exemplo, por exemplo,
no seu texto, então marca ela, porque aí quem segue já vai estar de olho. E assim você vai atraindo as conexões que de fato lhe interessam e interessam para o seu projeto. Por exemplo, eu nunca pensei em procurar no LinkedIn pessoas ligadas à proteção animal. Pois é, tá usando mal o recurso que você tem disponível, mas agora porque você já vai melhorar. É porque eu digo, eu sempre falei, eu não sou protetora, eu faço projetos, eu sou gestora de ONG. Resolvi fazer um projeto de proteção animal, onde eu quero desenvolver políticas públicas, então eu não vesti a carapuça de protetora. Sim. E aí não procuro na rede essa competência. Olha aí, mas acabou de cair a ficha, e agora você já sabe. Bom, gente, a gente já está chegando na nossa última dica, tá? Eu já falei das recomendações e a 7ª dica que eu já antecipei para vocês é sobre o perfil público. É importante. Então, tudo no LinkedIn funciona ali naquela barra horizontal no início. Então, é lá que você mexe no seu perfil, é lá onde você melhora o seu perfil, é lá onde você encontra. Eu posso mostrar, eu vou projetar a minha página aqui para mostrar a vocês. Aqui, ó, essa barra aqui, estão todos vendo? Vocês estão vendo a minha página no LinkedIn? Não. Eu acho que você compartilhou... porque... Tá, eu vou tirar e vou colocar a minha página agora, tá? Só um minuto. Pessoal, aproveito para dizer que coloquei o link do LinkedIn da Silvinha aqui no bate-papo. Obrigada, Vê. Aproveitei o gancho e coloquei o meu também. E se vocês quiserem compartilhar o de vocês... Inclusive, Verônica, publicamente eu vou dizer que eu fiz uma recomendação a você e você ainda não aceitou a recomendação que eu lhe dei, que ele fiz. Claro que aceitei! Oi? Claro que eu aceitei. Porque você viu agora, né? Não, eu não vi agora, faz muito tempo. Inclusive, foi logo depois que eu fiz para você. Tá, porque eu não tinha visto. Que eu disse... Faz tempo. Que engraçadinha. Tá lá, pode ir lá olhar no meu perfil. E aceitei faz tempo, viu? Não foi agora. Gente, isso não é uma moeda de troca, tá? É de fato uma relação de... Silvinha, Oi. Eu tenho uma dica. Fala, Cleiton. Do LinkedIn. Fala. Geralmente, agora a gente está confinado e está bem imerso nessas coisas virtuais, nesses encontros, nessas reuniões, né, nessas palestras. E uma coisa que é muito legal de se usar quando a gente voltar ao mundo de novo por exemplo, num evento, numa palestra, num curso, eu gosto muito de ativar, de fazer isso, que é o seguinte, porque o LinkedIn tem esse poder de pegar as pessoas que estão dentro de um determinado ambiente. Por exemplo, você vai dar uma aula numa faculdade, ou vai dar uma palestra em algum evento. Então, no final da sua palestra, do seu evento, você pode fazer isso, que é bem legal, que é pedir para que as pessoas ativem o Bluetooth do celular, entrar no LinkedIn, no perfil do LinkedIn, e depois que ativar o Bluetooth, tem um bonequinho. Vocês podem observar depois, quando entrar no aplicativo do LinkedIn no celular, tem um bonequinho com mais. Vejam se vocês conseguem depois olhar isso. E aí vocês pedem, no momento, pega aquele público todo, que é um público de interesse, talvez, para você, e pedem para eles ativarem o Bluetooth e clicar nesse bonequinho com mais que tem aqui no aplicativo. Aí tem, na sua área, tem uma frase, na sua área. Tem um íconezinho, e quando você clica na sua área, automaticamente, todas as pessoas que fizerem isso lá na hora, elas vão aparecer aí. Quem estiver por perto, dentro dessa área. E aí você pode adicionar as pessoas que estão ali naquele evento. E ainda tem o QR Code, né? Que você gera um QR Code, né? E é como se fosse o seu cartão digital do LinkedIn, que você pode depois compartilhar com quem você deseja. Isso tudo no aplicativo, no celular, tá, gente? Isso. Aqui na página, por exemplo, então aqui você é onde você gerencia, né? As configurações e privacidade.
Então, aqui é onde você informa que a sua página deve ser pública, e aí vem, né? Aí você vai aqui. O ideal é que, de fato, seja público para que as pessoas possam lhe encontrar e você possa fazer as conexões que você deseja. E uma outra coisa interessante também, deixa eu ver se eu volto aqui. Será que volta? Eu vou botar aqui no início, essa URL é você ter aqui, ó, LinkedIn Silvia Matos, você tem essa facilidade, como tem aqui, tem alguns, por exemplo, que tem um número, mas você pode editar. E você pode, ali por aqui mesmo, onde você vasculhando por aqui no você pode encontrar e fazer essa customização com um nome que seja melhor para as pessoas, inclusive para marcar em textos. É muito melhor, por exemplo, você ter esse nome aqui em cima, tá? Essa é, então, a nossa última dica. Mais uma vez, eu agradeço. Me coloco à disposição para ajudá-los em dúvida, em qualquer coisa que vocês desejem. Eu usei como fonte, como eu já falei, Cristiano Santos e Luizão do LinkedIn, que ele é assim. Tem muita coisa. Dentro dessa comunidade no Facebook, quem tem interesse, eu recomendo que entre, tem muita troca. Tem Ivelise aí que contribuiu bastante, que é uma usuária assídua do LinkedIn, que tem um bom engajamento, que pode dar as contribuições dela, fazer as complementações, as correções, se achar necessário. E é isso, gente. Verônica já colocou aqui o meu LinkedIn e é isso. Agradeço. Tem que mandar uma mensagem para você pedindo para me conectar. Mandei uma mensagem que eu estava na aula, por favor. Irei respondê-la já. Então tá bom. Eu vou te explorar mais outras coisas, tá? Porque eu gostei dessa ideia de conhecer mais o... Eu queria que a gente fizesse uma foto, queria aproveitar e dizer que eu estou feliz com a presença da minha amiga Ana Cláudia Sirks, que está aqui. Direto de Belo Horizonte. Tá sem o microfone, Aninha. Então, foi excelente o teu convite e agradeço, porque, inclusive, eu estava conversando hoje com um amigo meu da Claro, que estou querendo voltar ao mercado de trabalho, né? Então, já são 3 anos afastada. E ele falou, a primeira coisa que ele falou, Ana, ativa teu LinkedIn. Foi a primeira coisa que ele falou. Eu tenho recebido muita proposta através do LinkedIn, o mercado não está parado. Não mesmo. Aí eu estava falando com ele agora à tarde sobre isso. E eu ia fazer exatamente isso. Aí foi quando eu vi tua mensagem. Aí eu preferi escutar, até porque realmente eu estou bem aquém, né, de toda essa situação. Mas hoje realmente eu vou dar uma olhada e vou fazer algumas modificações. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Aninha, a presença e me coloco à disposição para ajudá-la no que for preciso, certo? Você e todos vocês. Oi, Fábio, pode falar. Como eu entrei depois, já no meio, eu perdi o nome do grupo. É LinkedIn de A a Z no Facebook, tá? Não roda no LinkedIn. LinkedIn de A a Z, maravilha. Tá? Que é o grupo de Cristiano Santos. Mas, assim, tem muita gente, é um grupo que funciona, não tem boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, as pessoas só tratam de LinkedIn. Inclusive, vai ter um encontro agora nacional de LinkedIn, que está sendo organizado dentro... Cristiano que promoveu isso e já fez contato e parceria com o próprio LinkedIn, que traz conteúdo a respeito do assunto. Então, tem muita coisa bacana que, para quem deseja explorar, eu recomendo que faça parte. Tá? Maravilha. No mais, a gente podia tirar uma foto, né? Então, que tal todo mundo apareceu? Aí, ó, já colocou a camisa, já pintei o cabelo, meu amigo Cleiton, muito bem. Posso tirar a foto aqui? Tira, vê, por favor. Cadê vocês, gente? Liguem a câmera aí. Pronto, para. Só não vou ligar a minha porque eu realmente não consigo, mas
Vou aparecer de algum jeito. Tá bom, nem que seja seu nome. Tá bom, vamos lá. Pera. Todo mundo. 1, 2, 3, X. É isso. Vou colocar essa foto no grupo do WhatsApp do Clube de Realizadores e também vou colocar no grupo dos participantes do ciclo de palestras, tá? Certo. Muitos de vocês se inscreveram aí, entraram num grupinho do WhatsApp que é silencioso e eu só envio os links das palestras. Lá eu também vou colocar essa imagem, caso queiram postar. Queria só dar um último recado, que na próxima terça a gente vai ter uma super palestra com a nossa querida Nath, que está aqui presente, sobre uma ferramenta que ajuda muito no marketing digital, que é o Canva. E não percam essa oportunidade de ter acesso a mais esse bate-papo, mais essa troca de experiência, que eu acho que é a grande riqueza, essa possibilidade de todo mundo poder falar e de contribuir de alguma forma, né? Então, terça, no mesmo horário, a gente tem Nath Barbosa conversando um pouquinho, ensinando a gente um pouquinho a usar o Canva para se virar nas redes sociais. Certo? Ivelise, obrigada pela sua contribuição. Estou lhe vendo agora, estou lhe reconhecendo, a gente já se conectou no Instagram, não foi? Que bom que você veio. E é isso, gente. É um prazer grande. E aí, então, assim, o que eu acho como final, todo mundo pode colocar no chat o seu endereço de LinkedIn para todo mundo se comunicar. O que acham? Beleza. Se adicionar. Beleza, vou colocar aqui. Algumas pessoas já colocaram, aí outras ainda não. Quem tiver faltando é só colocar aqui no bate-papo, gente. Eu também quero agradecer, achei tão bom. Obrigada, dicas Bê. muito práticas, dá pra gente melhorar nosso perfil, sei lá, de hoje mesmo. Sim. Inclusive, devo compartilhar publicamente que eu entrei lá na ferramenta de avaliação de foto e deu míseros 60 e alguma coisa. Eu fiquei horrorizada, mas agora estou motivada a melhorar minha foto, que eu pensava que estava boa e não estava tão boa assim. Olha só, né? Então, muito obrigada, Silvinha. Você foi muito, muito, muito generosa compartilhando seu conhecimento com a gente. Isso foi muito precioso. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Estava com saudade dessa da Verônica. Obrigada, Sil. Obrigada. Eu também já entrei lá e deu esses mesmos 60 e pouco. E ele vai dizendo cada coisinha, né, da sua foto. Bem legal, muito bom. Isso, e aí o LinkedIn exige essa coisa mais profissional. Então, invistam nessas fotos para que o engajamento de vocês melhore. Então, assim, eu tenho melhorado bastante todo dia, eu tenho me conectado com pessoas que me interessam. Tem sido muito gratificante, porque eu tenho tido uma troca muito boa. E eu não estou buscando emprego, né? Porque tem muita gente que está buscando. Eu realmente estou ali presente, usando a ferramenta e buscando conexões. Só que a gente precisa estabelecer e se fortalecer realmente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, valeu, gente. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Até.